Como conhecer todo o amor de Deus? Mais do que nunca podemos afirmar que vivemos no mundo das incoerências. E talvez uma das maiores evidências de incoerência deste mundo é a maneira como nós comemoramos algumas datas de nosso calendário. Por exemplo, no Natal o aniversariante é Jesus, mas quem ganha presente somos nós. Dificilmente alguém traz um presente para Jesus na igreja, alguma coisa assim. E comemoramos a data, o aniversário, numa data que provavelmente não foi. Outra, o dia 1º de maio, nós comemoramos o dia do trabalho fazendo o quê? Não trabalhando. Outra, no dia 2 de novembro, os vivos deixam a rotina da vida para homenagear os que em vida muitas vezes não foram homenageados. Homenageamos os mortos, mas no desejo de nunca estar no lugar deles. Mas talvez a mais incoerente das comemorações seja da Páscoa, porque nela queremos comemorar a paixão de Cristo com ovos colocados por coelhos, que na vida real não colocam ovos e muito menos de chocolate. Na Bíblia, Cristo é comparado ao cordeiro e nunca a coelho. A sua morte foi amarga como fel e nunca doce como mel. Mas é assim que se comemora no mundo em que nós vivemos. Mas o mundo onde vivemos diz, mas isso não é incoerente. Ou se é, não é tão incoerente quanto a vida de vocês cristãos. A verdadeira incoerência está no cristianismo. Então, eles começam. Por exemplo, como num céu perfeito poderia surgir o pecado? Quando nós olhamos a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28, verso 15, a gente percebe que realmente esta é uma preocupação, não é fácil responder a essa inquietação. Em Ezequiel 28, o verso 15, o que diz ali? Esse texto tem uma aplicação primária ao rei de Tiro, mas secundária a Lúcifer. Ezequiel 28, 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. O texto ele deixa um hiato aqui: perfeito eras até o dia em que deixaste de ser. Mas o que houve dentro desse perfeito eras até que se achou, entre o passado e o presente, vai dizer: esse é o problema, aqui está a razão, o início do pecado. Ellen White chega a dizer que explicar é justificar o pecado, e nós não podemos justificar o pecado. Ela diz assim, no Grande Conflito, página 492, é impossível explicar a razão, a origem do pecado, de maneira a dar razão à sua existência. É impossível. No outro lugar ela diz: o pecado é o intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável, e desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para o pecado se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se culpa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nós sempre argumentamos que foi o livre-arbítrio a causa, a liberdade de escolha que Deus nos deu. Mas por quê? Mais ainda, por que Adão e Eva decidiram cair em tentação? Imagine a cena: um jardim cheio de árvores frutíferas, talvez milhares de árvores, as mais saborosas, e Deus disse para os nossos pais: olha, todas, podem comer todas, só uma não mexa, só uma. E não é que uma fosse mais saborosa e a outra menos, todas eram saborosas. A pergunta é: por que Adão e Eva decidiram comer exatamente daquela única no meio de tantas árvores que não deviam comer? A Bíblia diz que, e Ellen White disse que nossos primeiros pais recebiam a visita de anjos diariamente, alertando-os da estratégia maligna de Satanás. Por que Adão e Eva não ouviram o Deus Criador e ouviram o anjo Lúcifer criatura? Por quê? Mais ainda, por que Jesus decidiu vir à Terra morrer pelo ser humano de um planeta que decidiu que queria o caminho que escolheu?
Em Filipenses 2, 6-8 diz que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de anjo, homem, servo, indo até a morte e morte de cruz. Por que Deus decidiu vir morrer por alguém que não queria a vida? De novo, Ellen White disse que causou espanto aos anjos, que a língua jamais a pode descrever, e não pode abranger a imaginação humana. O Verbo eterno consentiu em fazer-se carne. Deus tornou-se homem. Maravilhosa humildade. Incoerente, Senhor. Por que Adão e Eva comeram do único fruto que não deviam? Por que preferiram ouvir Lúcifer e não Deus? Por que Jesus vir à terra morrer por alguém que não queria obedecer e não queria estar com ele? Por quê? Mais ainda, Jesus nasceu no estábulo emprestado, morreu numa cruz emprestada, e ele foi sepultado no sepulcro emprestado, quando de sua condenação nenhuma voz apareceu para defendê-lo. Nenhuma. A multidão preferiu inocentar um ladrão a alguém que os alimentava, os curava e até os ressuscitava. Não parece incoerente isso? Onde estavam os discípulos nesta hora? Onde estava o filho da viúva de Naim, ressuscitado? A Bíblia não relata o personagem Lázaro nas últimas horas da história de Jesus. Por que desapareceu? E a multidão que recebia tudo de Cristo quando junto dele, agora desaparece. Não parece incoerente a resposta do contexto dizendo: salve aquele que saqueou nossas casas, mas não liberte aquele que nos curou, nos alimentou, nos apacentou. Não parece incoerente a atitude da multidão? José Geraldo Vidigal de Carvalho escreveu um livro chamado O Maior Erro Judiciário de Todos os Tempos. E ele diz que em 1936 o mundo judeu parisiense decidiu refazer o julgamento de Jesus. Nesse livro ele vem colocando que o ato foi totalmente inconstitucional. O processo foi tumultuado, não obedeceu os dispositivos legais, não seguiu as formalidades dos cânones hebraicos e nem as leis romanas. Jesus foi interrogado num horário impróprio, à meia-noite, pelas leis da época, por Anás, um sumo sacerdote sem função oficial no Sinédrio. Ele não foi interrogado de modo objetivo, mas por nem fatos concretos, mas questões ideológicas que não era motivo na ocasião. Eram necessárias duas testemunhas e não aconteceram, senão Jesus mesmo tinha que levantar acusações sobre si mesmo, e isso não era aceito. E o final do livro diz assim: se consultarmos a história religiosa ou civil, documentos sagrados ou profanos, o direito antigo ou contemporâneo, a conclusão será sempre unânime: Jesus de Nazaré era inocente e foi injustiçado. Não parece estranho tanto erro em uma única condenação e conseguir levar Jesus até a condenação? Os autores bíblicos também não compreenderam o sacrifício de Cristo. Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É difícil, ele não conheceu, mas fez por nós. Paulo diz em Romanos 5,20: onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Quanto mais pecou, mais se perdoou. Quanto mais se perdoou, mais se amou. Esta lógica humanamente parece estranha. Então peque mais para ser mais amado. Jesus contrariou essa lógica. Paulo diz que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Zacarias diz: que feridas são essas em tuas mãos? E a resposta: são as feridas com que fui ferido onde? Na casa dos meus amigos. Não parece incoerente isso? Ser ferido na casa dos amigos? Mas João diz assim: e veio para o que era seu, e os seus não receberam. Você não acha incoerente tanta atitude em um mesmo momento da morte de Cristo? É difícil entender porque ele veio e porque ele não foi aceito.
É difícil. Humanamente falando, Cristo foi o maior exemplo de incoerência que esse mundo poderia ter visto. E agora, ao chamar os discípulos seus, ele disse: sejam como eu sou, façam como eu fiz, vivam como eu vivo. E então nós começamos a olhar a mensagem desse mestre. Quando olhamos o sermão das bem-aventuranças, nós vemos a incoerência impregnada em cada frase. Felizes os que choram. Chorar hoje é sinal de fragilidade. A gente tem que ser forte nas coisas da vida. Jesus diz: não se preocupe com isso. O mundo vai questionar a sua sensibilidade, mas felizes os que choram serão consolados. Felizes os pobres de espírito, desde ao reino dos céus. Felizes os mansos, que parece que hoje o mundo não quer muita gente mansa, que pessoa mais agressiva. Felizes são os mansos. Felizes que têm fome e sede de justiça. Mas o mundo não gosta muito dessa justiça. O mundo gosta do jeitinho, do levar vantagem. Justiça está ficando um pouco de fora. Ele diz: felizes os que amam a justiça. Felizes os limpos lá dentro, de coração. Não é só fachada, é aquilo que está lá dentro. Esses é que são felizes. Felizes os pacificadores. Vivemos num mundo hoje que a reação é tentar acirrar os ânimos. Os pacificadores. Felizes os perseguidos, não para levar vantagens por causa do meu nome, esses é que são felizes. Esses perseguidos por causa do meu nome, esses são felizes. A Bíblia é um convite a uma vida incoerente nos padrões do mundo em que vivemos. Por exemplo, em Marcos 10 diz: quem quer ser o primeiro deve ser servo de todos. Mateus 18 diz que nós somos grandes quando nos humilhamos. Mateus 23, somos exaltados quando nos julgamos indignos. Lucas 6, nós temos honra quando estamos desonrados. 2 Coríntios 4, nós atentamos para as coisas que não se veem e não para aquelas que se veem. Romanos 12, nós vencemos se nos subjugamos. 1 Coríntios 1, 24, somos prudentes quando nos tornamos loucos. Romanos 17, nós somos livres quando nos entregamos ao serviço. 2 Coríntios 6, 10, tudo nos pertence, aliás, possuímos tudo quando não temos nada. 1 Coríntios 3, 21, tudo nos pertence se não pertencemos a nós mesmos. 2 Coríntios 12, somos fortes quando nos sentimos fracos. 2 Coríntios 12, 7 a 9, nos regozijamos quando temos problemas. No verso 5, nós nos gloriamos quando estamos fracos. 2 Coríntios 4, nós vivemos quando morremos. Você consegue entender essa mensagem? Incoerente. Não faz sentido. É ilógico. Não é aceito pela sociedade. E você consegue entender os números da Bíblia? São mais difíceis ainda. Por exemplo,